Que história é essa de pacto com o capeta, cara, Thales? Quem é o capeta e qual é o pacto? Bem, o capeta, digamos, digamos assim, eu já dei um spoiler, seria o nosso presidente da Câmara, o Arthur Lira, que sempre foi visto como um capeta pela base governista, não, pelo PT, pela esquerda, Uhum. etc. e tal, né? A base governista não, porque a base governista inclui o Centrão, etc, né? A Esse base pacto, governista está no céu, não está no inferno, né? é, esse pacto, ele foi fechado no encontro no Palácio da Alvorada na semana passada, pouco antes de um encontro de todos os líderes governistas com o Lula e do qual participou também o Arthur Lira. Tiraram até uma foto que saiu nos jornais, um fotão grande do Arthur Quer dizer, a Lira. reunião que importava, como sempre, foi a que aconteceu antes da reunião. Exato, exato. E que foi acertado esse pacto de convivência nesse primeiro semestre, né? Entendi. E quais são as obrigações do capeta para honrar o pacto? Olha, do lado do Arthur Lira, ele tem que ajudar a aprovar os projetos do governo nesse semestre e ver o comportamento dele durante a tramitação desses projetos, né? Na Então, ele vai verdade, colocar em pauta, é isso? não é só colocar em pauta, é apoiar, ajudar a aprovar, né? Na verdade, é um acordo de procedimento. Não foi acordado assim, vai votar isso, você aprova aquilo, não sei o quê. Vamos ver se você tem boa vontade e vamos ver se o esquema de boa vontade funciona. Dependendo desse esquema, o acordo funcionou, Entendi. funcionou e a gente avalia se funcionar. E Funcionou. esse pacto precisou ser feito porque o Arthur Lira tinha mudado de comportamento nos últimos meses, não é isso? Exatamente, exatamente. O Arthur Lira estava cobrando, olha, não estão me dando as coisas que tinham combinado, nem para mim, e também por outro motivo. É o seguinte, o Arthur Lira, ele só tem esse ano agora. Ano que vem outro presidente da Câmara. O que ele tem que fazer? Ele tem que aprovar o sucessor dele para ele não ficar na planície, não ficar Entendi. solto. Então, para aprovar esse sucessor, ele também precisa de ser, não pode ser num choque com o governo. Até pode ganhar num choque com o governo, mas vai ser mais complicado. E ele também tem Tá. eleição depois, mais adiante. Então, eles fecharam o pacto, sobretudo para os projetos da área econômica. O Lira nem precisará falar com o Padilha, que ele se mostrou desafeto, tá com atualmente já se cumprimentam, se falam, não fazem mais cara feia um para o outro pessoalmente, mas a relação ali não está boa. Então, ele não vai Hum. precisar falar com o Padilha, vai falar com o Haddad na área econômica e com o Rui Costa nos outros projetos que tiverem, e o Zé Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, que é o cara com quem ele mais fala melhor, né? Antes da gente entrar nas contrapartidas que o Lula vai ter que entregar do capeta, quais são, dá alguns exemplos de projetos da pauta econômica que o Arthur Lira se comprometeu a colocar em votação? Olha, o principal deles é a remuneração da folha de pagamentos, né? que, que é o mais rápido agora e estabelece que as empresas beneficiadas podem substituir o recolhimento de 20% de imposto sobre salários por alíquotas que variam de 1 a 4,5% da receita bruta. Essa remuneração, o governo, o Congresso votou a, a, o adiamento dela, né, que ela continue valendo até 2027. O governo Prorrogou, né? prorrogou. O governo vetou e o Congresso vai derrubar o Derrubou o veto, veto. Uhum. né? Então, o que que ocorre? O acordo nós vamos. Aí o governo editou o Congresso derrubou o veto e o governo editou uma medida provisória colocando ela de volta, desoneração, né? Uhum. Desonerando novamente. O que que ocorreu? É, o Congresso já avisou que, olha, assim a gente vai devolver a CMP. Estão acertando que não precisa devolver a MP,
o governo vai soltar uma nova MP, tirando é, a reoneração da MP e colocando num projeto de lei, e projeto de lei em regime de urgência, ou seja, tem que ser votado logo, mas projeto de lei que permite ao Congresso trabalhar em cima e negociar o que vai ser reonerado, o que vai ficar desonerado. Então, mas fica lá na MP o PERS, que é outra prioridade do governo. O que é o PERS? É o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Esse vai continuar nessa MP da reoneração, Vai e que acabar. o governo extinguiu ele nessa Uhum. MP. O que ocorre? É, continua lá a extinção. Eu não sei, eu acho que isso aí ainda tem negociação em cima, Tá. porque vai ter um valor. O governo calcula que o valor ali é 17 bilhões, o Congresso diz que é menos, vai ter. Uhum. É por isso que eu falei que é um acordo de procedimentos, não está fechado detalhadamente. Sim, tá bom. É um pacto para combinar as regras do jogo, não É, o resultado, né? exato. Outra coisa que tem é a regulamentação da reforma tributária. Tá. Até março, o governo deve mandar ao Congresso a proposta de projetos para regulamentar a reforma tributária, né? A reforma que foi aprovada Hum. no passado. Aí a ideia é que o Congresso aprove essa regulamentação o mais rápido possível para funcionar, porque ela tem que funcionar já Sim. ano que vem. E E, por e último, precisa aprovado tudo no primeiro semestre, porque no segundo semestre tem eleição e a gente sabe que o Congresso trabalha em é, marcha lenta ou suspende os trabalhos, né? Na prática. mas mais ou menos também. Pode sobrar alguma coisa para o segundo semestre, desde que haja garantia de que vai dar. Porque aí você convoca uma sessão extraordinária, o pessoal vem aqui, vota por online, quer dizer, Uhum. não é tão rígido assim, tem que ser, tem que ser. Pô, de preferência que seja. E tem a regulamentação, e tem também a redução o pacote de redução dos juros e facilitação de créditos. O governo quer mandar esse pacote para o Congresso, já disse que vai mandar, e é fundamental. Se esses projetos forem aprovados, para o governo Lula é sopa no mel, vai estar com a situação econômica do país mais ou menos pronta para o Uhum. crescimento maior até do que os 3%, que é o que o Lula quer esse ano, né? Perfeito. E E qual é a tem também, contrapartida que o governo vai ter que entregar, só Thales? antes de falar disso, Uhum. tem também os projetos da área ecológica, né? Tem o novo ensino médio e projetos da área ecológica, que aí são menos prioritários, mas que também quer a ajuda do Lira para eles. Transição Tá. ecológica, combustíveis do futuro e hidrogênio verde. Esses três aí e mais o ensino médio, É novo uma ensino. pauta do Haddad também, né? Exato, exatamente. Tá. É do Haddad, mas é meio para satisfazer Sim, sim. É, a Marina Silva, né? também. É, Agora, e aí? Bom, o toma lá, então, é esse. E o da cá, né? Qual é a contrapartida que o Arthur Lira exigiu para da pactuar com o Lula? Dakar é não ter o cafezinho frio, continuar, não voltar para a planície. O que precisa para isso? Precisa que ele escolha o sucessor dele. O que isso significa? Significa que o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, que é o preferido do Arthur Lira, está muito fortalecido para ser o próximo presidente da Câmara. Tem um problema, Elmar. Dois problemas. Ele é da Bahia. Bahia, onde o União Brasil do ACM Neto sempre disputou espaços com o PT, do Jacques Wagner e do Rui Costa. Isso é um problema para o Elmar. Segundo problema para o Elmar Nascimento, ele não tá fechado lá com o resto da Câmara, tem um outro candidato razoavelmente forte entre os deputados, que é o Marcos Pereira. Então, complicado ainda definir que o Omar é o sucessor. Aliás, tem um terceiro problema. O Omar é do União Brasil e no Senado o Davi Alcolumbre é favoritíssimo para
se eleger presidente do Senado. Então, você vai ter União Brasil presidindo a Câmara e União Brasil presidindo o Senado. É um outro problema sério. Então, continua sendo um acordo de procedimentos. Olha, vai ter boa vontade do governo negociar até o nome do Elmar, mas tem problemas que a gente tem que superar. Se não superar, vamos para um outro nome. Bom, então, Mas, a princípio, uma das contrapartidas do DACA é Arthur Lira, o governo ajudar o Arthur Lira a fazer o seu sucessor. E ele, Arthur Lira, ganha o quê além do sucessor? peraí, primeiro, isso aí é não voltar para a planície. A Tolida passa a ser uma eminência parda do Congresso, como é o Davi Alcolumbre hoje em dia no Senado. Arthur Lira passa a ser eminência parda na Câmara, que fez o Uhum. presidente dele e que vai ajudar a distribuir ali as emendas. Isso tira ele da planície, mantém ele no Planalto, Planalto Tá. Central, no Palácio do Planalto. A outra coisa é o seguinte: o, o Arthur Lira poderá, talvez, se for muito bem, se a relação for ótima, talvez ser ministro. Opa! Poderá talvez ser ministro. Não é afastada essa hipótese. E também pode ter o apoio do governo, Mas não depende. da coordenação política, não. Não, 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 não. Mas poderá ser ministro. É uma questão dele Na escolher. esplanada. Uhum. Quer ser ministro na esplanada ou quer ficar como eminência parda na Câmara? Bem, isso é uma escolha difícil. Às vezes é melhor ser eminência parda no Congresso. Depende da situação. É melhor você indicar o ministro e ficar mandando nele. E a outra coisa é a eleição, que ele gostaria de ser senador. Não, vai ainda avaliar, senador por Alagoas, vai ainda avaliar porque ele não é um cara de muitos votos lá. Então, precisaria do apoio do governo. São dois senadores a serem eleitos. Então, pode ser, o Renan Calheiros vai ser candidato ao Senado, ele pode ser também, se o governo ajudá-lo, os dois serão. Não deixa o Renan muito satisfeito disso daí. O Renan está sendo meio que caroneado. Bypassado aí. Uhum. Você vê que a CPI da Braskem, no Senado, que o Renan fez tudo para criar, o governo lá derrubou o Renan. O Renan teve que pedir afastamento, que ele ia ser o relator, ele que criou a CPI, ele que tinha o direito de ser relator. O governo veio e, ó, não dá para ser de Alagoas, Jacques Wagner, que é da Bahia, e o Otto Alencar, que também é da Bahia, trabalharam para não ser ele o relator, e ele ficou fora da CPI. Saiu tiririca da vida. Então, ele ainda vai ficar chateado se tiver um grande entendimento com Arthur Lira. Mas Perfeito. a política é assim, né? Em compensação, Tá o filho certo. dele é ministro e ele também poderá ter apoio do governo para a eleição no Senado, para a sua reeleição a Perfeito. senador. Quer dizer, bom, para o governo é uma boa notícia, porque a gente ficou 2 meses falando sobre o Arthur Lira infernizando a vida do governo. E aí você está dando um furo aqui, uma notícia que o governo, obviamente, vai comemorar, porque fazer um pacto é aquela velha história, né? Se você não pode ir com o capeta, você junta-se a ele, né? Foi o que o governo fez. É, Preferiu não brigar, né? Preferiu fazer um acordo e o Lula assumiu, pelo que você está dizendo, foi o próprio Lula que fechou esse acordo, não foi é, nenhum emissário do Lula. nenhum emissário. Agora, esse negócio do capeta é complicado, né? Porque teve um capeta lá, o Eduardo Cunha, que virou a Sim. mesa. Você criar um capeta do Centrão é Uhum. sempre complicado, que o cara, que o apetite do diabo é um apetite do diabo, É diabólico. é diabólico. Então, de repente, para ele tacar fogo no circo, não custa. Não custa. Ô, Thales, enquanto você faz a sua síntese aí, eu vou ler alguns comentários aqui. O Danilo Sotero Rogério, nosso colunista, primeiro a responder sempre as nossas enquetes, diz que a pergunta: Lula fez um pacto com o capeta, qual deles? Ele respondeu: o incrível mundo. Desculpa, com Dom Lira II, imperador da República Centrista do Brasil. Já o Jorge Joaquim diz que o Lula fez um pacto com a governabilidade. Sem o pacto, Lula se empacota. Duas boas respostas, né? E a Lucélia Lima diz o seguinte: tem acordos que levam a alma junto.
vai a alma e já aproveita e compra um terreno no céu com as isenções das igrejas. Já juntou o primeiro com o segundo bloco aí, Thales. E a sua síntese, qual é? A minha vê se cabe. Lula faz pacto com Arthur Lira para votar logo projetos do governo. Esse logo, se não couber, dá para tirar. Mas cabe. Já Cabe. contei. Já contei. Tá na conta. O logo está na conta aí. Fizemos um pacto com o contador de caracteres.